Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Érica, seja bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar de como fazer as nossas peças, as nossas roupas durarem por muito mais tempo. Mas antes de eu já compartilhar essas dicas com vocês, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar e não se esqueçam de compartilhar. Compartilhe essas dicas aí com os colegas de vocês para que eles também saibam como fazer uma peça de roupa durar por muito mais tempo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai comprar uma peça é escolher aí o tecido, né? Qual é o tecido que a gente quer comprar? Além disso, a gente tem que pensar depois na lavagem, na secagem e como guardar. Então, todos esses itens fazem parte da manutenção da peça. Eu sou uma que sempre indico fibras naturais, principalmente na época do verão ou quando as temperaturas estão mais altas. Vocês sabem disso. Então eu gosto muito de peças em algodão, peças em linho, né? Peças em seda. Eu ainda falei que a gente pode usar a viscose, né? No lugar de usar a seda, porque a seda tá um valor um pouco mais elevado. Ok, mas eu adquiri esses tecidos. Agora, como que eu faço a manutenção? Eu não sei se vocês sabem, mas as fibras de tecidos naturais, elas têm tendência a encolher. Por exemplo, o linho. Já aconteceu de eu comprar uma peça em linho, né, lavar e ela realmente encolher. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu perdi a peça? Não, né? Tem alguns truques aí que eu vou estar compartilhando com vocês. Primeiro ponto, eu comprei uma peça em linho, tá? Eu lavei essa peça e aí, quando eu fui utilizar, eu percebi que ela encolheu. Então, eu vou dar uma dica para vocês que eu já fiz. Não é sempre que dá certo, mas na maioria das vezes deu certo. É passar essa peça, né, de fibra natural, principalmente o linho, bem úmido. Porque quando você lava na secagem, ele muda a composição da fibra, né? Ele encolhe. Mas aí quando ele está úmido e você vem com o ferro quente, essas fibras elas acabam voltando, digamos assim, né, ao tamanho natural. Então isso já aconteceu algumas vezes, deu certo. Então por isso que eu tô compartilhando com vocês. Outra coisa, quando a gente vai lavar uma roupa, a gente tem que ler a etiqueta. Ali na etiqueta ele tá todo o manual de como lavar, a secagem, como passar essa roupa, né, a temperatura do ferro. Então é importante que a gente se atente às etiquetas, que ali ele tá dando a instrução certinho. Eu sei que a grande maioria das pessoas ignoram as etiquetas, né, porque a gente aprendeu e a gente acha que sabe. Mas depois que eu passei a prestar atenção nas etiquetas, as minhas roupas passaram a durar muito mais tempo. Na lavagem da peça, eu vou falar que é muito importante a gente se atentar ao sabão. Eu gosto de utilizar o sabão líquido, na verdade a minha máquina só pode utilizar o sabão líquido. O sabão em pó, ele tende a acumular resíduo, e aí por ele acumular esse resíduo, ele acaba manchando a peça e muitas vezes porque ele não se desfaz, ele não se dissolve totalmente na água, então isso faz com que manche a peça. Então se você puder, opte sempre por sabão líquido, tá? Porque ele vai se dissolver muito mais fácil. Uma outra coisa que eu faço, dependendo da peça, eu não vou colocar na máquina. Eu prefiro lavar à mão, tá? Eu sei, eu tenho máquina, vou lavar roupa à mão. Dependendo da peça, o ideal é que se lave sim essa roupa à mão. Por exemplo, a lã. A lã eu gosto de já lavá-la à mão. E outra, lã a gente não esfrega, tá? A gente faz esse movimento aqui e não esfrega uma na outra, justamente para não estragar essas fibras, né? Para não distorcer. Então, o importante é que bata uma na outra, mas não esfregue, tá? Então, sim, eu gosto de lavar essas roupas à mão, dependendo do tecido, quando é uma viscose, que é uma coisa muito delicada, eu lavo à mão. Uma outra coisa, se você prefere lavar na máquina, nada impede, mas coloquem dentro de saquinhos, sabe aqueles saquinhos que vem próprio para colocar na máquina mesmo? Então coloquem essas peças dentro de saquinhos individuais, algumas peças de linho ou de lãzinha, como eu falei, eu prefiro lavar a mão, mas quando eu vou colocar na máquina, eu coloco dentro desses saquinhos para poder não distorcer, não prejudicar as fibras dessa peça. E um outro ponto é que se a sua máquina tiver a opção de colocar na lavagem delicada, isso é importante. Eu não sei de vocês, mas a minha máquina ela tem ali lavagem de roupas de bebê ou lavagem delicada. Então essas peças eu acabo colocando ou na lavagem delicada ou ali no modo lavagem roupa de bebê. Uma outra dica que eu vou compartilhar aqui com vocês, essa eu comentei no trabalho e eu vi que todo mundo falou, o quê? Como assim? Gente, eu não lavo peças constantemente. Eu sei que vai chover comentários aqui do tipo, você é porquinha. Então, eu não lavo peça constantemente, tá? Principalmente o jeans. O jeans a gente começa a lavar muito, ele começa a desbotar, a desfazer. Então, o que eu faço?
Se a gente pegar essas peças, colocar num saquinho e colocar no freezer, né, congelar essa peça, o congelamento, ele ajuda a eliminar os ácaros e outros micro-organismos, tá? Ah, Érica, mas às vezes fica com alguma mancha. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar dentro de um vidro, né, onde você consiga usar o borrifador, vinagre branco com água. Então, até a água até um pouco morna mesmo, não precisa ser quente, precisa ferver água, mas água morna. Com o vinagre, você borrifa na peça, né? Passa a mão ali, dá uma esfregadinha, e aí você congela essa peça. Gente, não lavar tanto a peça faz aumentar também a durabilidade. E outra coisa, peças coloridas, né? Eu gosto muito de peças coloridas. Quando a gente vai lavar, eu sei que vocês já devem ter ouvido isso. Ah, coloca uma colher de sal. Sim, isso realmente ajuda a manter, né, a cor da peça, mas o vinagre de álcool também é um que ajuda a manter a cor da peça. Aliás, continuando falando da lavagem, alguém já ouviu falar que o amaciante em excesso, ele estraga a roupa? É isso mesmo. O uso excessivo do amaciante, ele acaba danificando as fibras, tá? Em algum caso, ele deixa a peça até endurecida. Eu sei que o objetivo do amaciante é deixar a peça macia, cheirosa, mas algumas fibras ele acaba danificando e endurecendo essa peça. Então, trocar o amaciante pelo vinagre com álcool, mas tem que ser o vinagre com álcool, é uma boa dica. Além do vinagre com álcool, ele eliminar odores. Às vezes a gente usa uma peça, por exemplo, poliéster, que não transpira, né, não deixa a pele respirar. Então você acaba transpirando mais. E algumas peças acabam tendo aquele odorzinho forte. O vinagre, ele ajuda a eliminar esse odor. Então você pode deixar aí umas 2 horinhas de molho no vinagre, depois você lava essa peça, e aí a última lavagem, ao invés de colocar amaciante, coloca esse vinagre em álcool. Então ele ajuda a eliminar aí o odor e ajuda a manter a peça com a cor mais viva também. Secar roupas. Gente, eu sei que tem pessoas que moram em casa e que amam colocar roupa para secar no sol, mas o sol estraga a peça, estraga a roupa. Eu nunca gostei. Eu lembro que minha mãe até hoje, gente, ela gosta de colocar a roupa para secar no sol, fica esturricada lá. O sol, ele desbota, ele tira a vida da peça. Se ele mancha a nossa pele, imagina o que ele não faz, então, com uma peça mais delicada. Então, o ideal é secar essas peças, nessas roupas, sempre à sombra, para poder manter aí a cor viva da peça. Agora, na hora de guardar essas peças, a lã, gente, a lã não pode ser pendurada, porque aí o peso vai prejudicar aí essas fibras e aí ela vai ficar toda torta, toda descompensada. Então as lãs, elas têm que sempre ser dobradas, guardar dobradas. O couro também, dependendo do tipo do couro, não é interessante que você pendure esse couro, tá? Porque vai ficar a marca ali, com o tempo ele faz a marca. Ah, e essas peças também, principalmente o couro, né? Ele é uma peça que ele transpira. Então, se você mora num local onde tem muita umidade, o ideal é que você tenha cuidado na hora de armazenar. E eu não sei se vocês sabem, existem sim, né, produtos aí para colocar dentro do armário por conta do excesso de umidade, mas o giz branco ele é barato e ele é muito funcional. Então, se você colocar sachêzinhos, tá? Que são de telinhas, você colocar ali uma meia dúzia de giz branco ali, até menos, fecha esse sachê e coloca ali aonde está armazenada essa roupa, principalmente as peças em couro. Então ele suga, ele absorve a umidade e aí evita, né, que essa peça aí venha embolorar. E tem também as famosas traças, tá? Existem também produtos que a gente coloca lá para evitar essa traça. Eu sei que tem umas bolinhas que eu esqueci o nome, mas elas têm um cheiro forte. Então, quando você guarda isso com as suas roupas, todo mundo vai saber que você está usando isso. Mas existem algumas receitas caseiras. E essas receitas caseiras, elas também ajudam. Aí eu vou falar para vocês e pegar esse sachêzinho, que é o mesmo que eu dei exemplo aí, que ele é em telinha, né, para colocar o giz. Só que aí a gente pode colocar 2 a 3 folhas de louro, 5 cravos da Índia, uma canela em pau e umas 5 bolinhas de pimenta do reino. Então coloca dentro do sachê. E o bom desse sachê é que dá pra você pendurar ou colocar ali onde tiver dobrada a peça. Eles não vão passar aquele odor, tá? E aí, quer dizer, ninguém vai ficar sabendo que você colocou esse sachêzinho aí dentro das suas peças. E eles ajudam a evitar a traça mesmo. Me conta aqui se vocês sabiam dessas dicas, se vocês também utilizam uma dessas dicas. Vou falar pra vocês que eu uso. E realmente, as minhas peças, elas duram muito tempo, tá?
Então, vai verão, vem verão, vai verão e tá ali a minha peça intacta, porque realmente não é uma coisa que tá tão fácil de comprar, né, gente? Tá tudo tão caro que a gente tem que aprender realmente a armazenar para durar mais tempo. Me conta aqui o que vocês acharam dessas dicas. A gente se vê no próximo. Tchau!